Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para compartilhar o livro Meu Pavio Curto e Deus. Como o Senhor tem ministrado os nossos corações, não é verdade? Então, hoje, nós vamos para o capítulo 8. Deus está irado com as mulheres? É uma pergunta. Vamos ver? Talvez essa pergunta pareça estranha em um livro que trata da ira pessoal em mulheres. Creio, porém, que é sempre difícil abrir mão da ira quando imaginamos que somos alvo da ira de outrem. Antes de eu ser salva, imaginava Deus nas nuvens, com um livro de registro em que anotava todos os meus pecados e atos de insensatez. Cada transgressão era seguida de um X. Deus estava zangado comigo e mais que preparado para me lançar no inferno. A mim, parecia que não restava nenhum caminho para a reconciliação. Eu havia pecado repetidas vezes e não tinha como apagar meus atos perversos. Imagine meu espanto quando John me disse que Deus o instruíra a me convidar para sair. Foi, no mínimo, uma surpresa descobrir que Deus tivesse algum pensamento a meu respeito e que não envolvesse planos para meu julgamento inescapável. Ouvir então que Deus me amava era algo que ia muito além do meu entendimento. Diante dessa bela misericórdia, eu me entreguei aos seus cuidados. Nunca me passou pela cabeça que essa dinâmica tivesse alguma relação com a minha feminilidade. É sempre difícil abrir mão da ira, não é verdade? Quando imaginamos que somos o alvo da ira de outrem. No entanto, comecei a frequentar igrejas, congressos e encontros de vários tipos, onde então ouvi coisas que enevoaram minha visão do amor de Deus por mim. De algum modo, eu tinha a impressão de haver recebido redenção como uma cidadã de segunda categoria do reino. Quero deixar claro que ninguém disse isso abertamente. Ainda assim, era uma ideia presente nas entrelinhas. Mulheres não são dignas de confiança e dificilmente são redimidas. É o que ela pensava, né? Às vezes você pensa algo a esse respeito. Às vezes você pensa que Deus ainda está anotando todos os seus pecados. Mas que eu já falei com vocês, né? Vamos ver aqui mais para frente. 1 João 1,9. Mulher, se você pecou, arrependa e confesse. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e ele nos purifica de toda injustiça. Ele, o Senhor, ele te ama tanto, mas os seus pecados ele não ama. Porque o seu pecado afasta de Deus. Mas quando você reconhece, quando nós reconhecemos, ele nos une novamente ao Pai. Quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, o Senhor Jesus nos uniu ao Pai novamente. Amém? Uma mulher piedosa? Eu ainda estava na faculdade quando, pela primeira vez, me senti confusa a esse respeito. Viajei do Arizona para Washington, a fim de participar de um congresso no feriado de Ação de Graças. Fazia 4 meses que eu era cristã e estava empolgada e ansiosa para participar desse evento com pessoas que compartilhavam da mesma fé preciosa. Eu ansiava por ouvir verdades libertadoras da palavra de Deus. Até então, a luta havia sido solitária. Desejava fortemente agradar a meu Pai Celestial e, portanto, abri meu coração e peguei caneta, papel e a Bíblia com meu nome gravado na capa. Não estava preparada, contudo, para o que ouviria. Depois de um momento de louvor, durante o qual chorei, o pastor se levantou e começou com uma oração. Em seguida, ele pediu que todos se sentassem. Chamou sua esposa para subir no palco. Inclinei-me para a frente para tentar vê-la melhor. Eu estava distante do palco, mas tinha uma esperança de aprender algo. Então, eu vi aquela bela mulher e elegante mulher subir em um palco cercado de milhares de pessoas. Enquanto ela estava ao lado do marido, ele fez uma série de piadas humilhantes, a maioria a respeito dela. A esposa respondeu com bom humor. Muitos na plateia riram, mas eu comecei a me sentir mal. As brincadeiras dele pareciam mais incisivas do que as dela. Era como se ela conhecesse seus limites.
enquanto ele não os tinha. Logo descobri o motivo. Vocês sabem por que nós, homens, precisamos das mulheres? Perguntou ele o tom de gracejo aos presentes. Comecei a pensar em uma resposta séria. Imaginei que ele fosse dizer algo elogioso depois de depreciar a inteligência e o valor da esposa. Se não fosse por elas, os homens ainda estariam no jardim. A plateia desandou a rir. Olhei ao redor. Homens e mulheres gargalhavam. Será que eu era a única pessoa perplexa e constrangida com esse comentário? Será que havia saído de um mundo de humilhação só para ser alvo de gozação em outro? Olhei para o casal sentado perto de mim e do John. Os dois estavam rindo. Olhei para John. Ele percebeu que eu me sentia confusa e aborrecida. Meu rosto estava quente e senti lágrimas tentarem escapar. Voltei-me para John e disse: vou ao banheiro. Tive a sensação de que todos repararam em mim e de que tinha sobre os ombros uma bandeira de excluída e rebelde. No banheiro, olhei ao redor novamente e tive a impressão de que havia sido a única a ficar chateada com aquele comentário. Provavelmente era uma daquelas coisas que eu precisava superar. Voltei para o culto, prestei atenção e fiz anotações, mas a mim estava faltando algo. As palavras do pastor não passavam de letras no papel. Minha confiança havia sido traída e eu estava com medo de permitir que a mensagem dele entrasse no meu coração. Ao voltarmos para casa, perguntei a uma amiga que estava no carro conosco se o pastor e a esposa sempre tratavam um ao outro daquela forma. Ela disse que sim e garantiu que era apenas brincadeira. John e eu havíamos acabado de ficar noivos e eu estava reavaliando meus conceitos sobre casais cristãos. Queria algo mais do que aquilo que eu tinha acabado de ver. No dia seguinte, em vez de participar do culto com John, inventei uma desculpa e fui ajudar como voluntária no berçário. Enquanto eu confortava e ninava bebês chorosos em meus braços, era mais fácil imaginar que Deus me amava. Ao segurá-los e vê-los se acalmar com minha voz terna, pensei em Deus como se sentia a meu respeito. Eu gritava por dentro, e ele falava ternamente comigo. Eu era sua filha. Ele era meu pai. Lágrimas brotaram novamente em meus olhos, enquanto eu segurava um bebê que havia pegado no sono. Havia tanta coisa que eu nem entendia, mas o amor de Deus era inquestionável. Inquestionável o amor de Deus. Não era, ele é. Ele é inquestionável. Olha a experiência que ela teve quando ela segurou um bebê. Ela protegendo aquele bebê, acalmando aquele bebê. Ela sentiu assim. E Deus se revelou para ela. Deus se revela para você nos mínimos detalhes da vida. Por isso que a gente tem que estar sempre atenta. O que Deus quer falar comigo? E ali Deus mostrou o amor dele por ela. E hoje Deus mostra o amor por você. O amor dele por você. Não é por causa das mulheres, né, que o homem estaria no jardim até hoje. Foi por causa do pecado da cobiça, tanto da mulher quanto do homem. A responsabilidade ali era do homem. Deus deu a ordem para o homem não comer do fruto. A mulher levou para ele, apresentou ele. E ele aceitou. Ele comeu. Então nós devemos entender que cada um é responsável por si. Nunca julgar, nunca culparmos um ao outro. Como Adão fez, culpou até Deus, culpou Eva. Eva fez, culpou a serpente. E, infelizmente, nós fazemos isso todos os momentos. Mas nós podemos reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós pecamos por causa da cobiça, do desejo do nosso coração, e reconhecer que nós temos um Pai que nos ama, que enviou Jesus e que nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso a Ele. Tem muitos casais que fazem esses tipos de piadinha. Eu, particularmente, também de alguns tipos eu não gosto. Mas, porque nós todos somos filhos de Deus. Um casamento piedoso? Alguns meses depois de John e eu nos casarmos, um casal rico da igreja nos convidou para jantar. Na época, estranhei um pouco, mas parecia que eles queriam mentorear John e a mim a respeito do casamento. Nós quatro estávamos sentados na sala de estar deles antes do jantar. Sempre que eu fazia uma pergunta ou um comentário, era completamente ignorado. Se eu dizia
ou perguntava algo, o marido se dirigia a John. E então, o que você pensa de... E mudava de assunto. A princípio, imaginei que ele tivesse algum problema auditivo, ou que fosse apenas algo casual. Logo percebi, contudo, que era intencional. John tentou me incluir na conversa, mas nosso anfitrião não quis saber. Passado algum tempo, a esposa levantou-se sorrateiramente de seu lugar perto dele e foi para a cozinha. Eu a segui, sem entender o que estava acontecendo. Posso ajudar com alguma coisa? Ofereci, pois me sentia total e propositalmente desconsiderada. Não, está tudo pronto, respondeu ela, em um tom gentil, mas firme. Evidentemente, eu tinha dito ou feito algo que não havia agradado. Fiquei ainda mais sem graça e comecei a imaginar que talvez fosse melhor sentar-me em silêncio na sala do que ficar na cozinha sem fazer nada. Quando estava saindo daquela cozinha sofisticada, a esposa ordenou de forma ríspida: Fique aqui. Voltei-me para ela surpresa. O que estava acontecendo? Não podia ajudar na cozinha, nem conversar na sala? Observei enquanto a mulher, que vestia roupas de grife e usava joias, terminava de preparar o jantar. Ela parecia ter cerca de 50 anos. Eu tinha 22. Em um tom irritado, mas contido, ela explicou: Você não deve falar com os homens enquanto eles não se dirigem a você. Seu lugar é na cozinha, ao meu lado. Fiquei um tanto abismada. Será que eu tinha ouvido direito? Devo ter parecido perplexa, pois ela me perguntou sem rodeios: Você quer ter um bom casamento ou não? Sua pergunta só me deixou ainda mais confusa. Eu estava casada havia apenas 2 ou 3 meses. Com certeza não era especialista no assunto. A essa altura, mal tínhamos começado a construir um casamento, muito menos um casamento ruim. Claro que eu queria ser uma boa esposa. Sim, eu quero ter um bom casamento. Gaguejei, sentindo-me ridícula. Ela empurrou a travessa com frango de volta no forno e ordenou que eu me sentasse. Lutei contra a tentação de perguntar quanto tempo ainda ia levar para o jantar ficar pronto e sentei-me obedientemente. Naquela noite, ela me disse uma porção de coisas que, supostamente, Deus havia ensinado a ela. Algumas eram tão tolas e desagradáveis, e até mesmo de natureza sexual, que não vou me dar o trabalho de repeti-las nessas páginas. Mas aqui vai uma amostra. Fui instruída a sentar-me sempre em um lugar abaixo do meu marido. Se ele estava em uma cadeira ou poltrona, eu devia sentar-me no chão. Imaginei que essa é uma instrução que não poderia ser aplicada na sala de jantar, onde todas as cadeiras pareciam ser da mesma altura. Percebi que havia quebrado essa regra ao ter ousado de me sentar ao lado do meu marido no sofá quando chegamos. Então era por isso que ninguém me respondia. Ela prosseguiu com sua transmissão de sabedoria. Se em algum momento eu tivesse vontade de retrucar algo que meu marido dissesse, deveria procurar de imediato um vaso sanitário e ajoelhar-me diante dele. O objetivo desse exercício era me lembrar que meu lugar e impedir um eventual acesso de raiva insensato a aflorar em mim. As únicas ocasiões em que eu havia me ajoelhado diante de um vaso sanitário havia sido por causa de náuseas. Algo que eu estava sentindo naquele momento. Verdade, né, gente? O sexo era reduzido a um dever que não incluía necessariamente meu prazer. Criei coragem e questionei-me seu conselho nessa área. Por que Deus teria criado homens e mulheres com a capacidade de ter prazer se ele quisesse que só fosse bom para os homens? Você deve fazer sexo sempre que seu marido desejar, quer você goste ou não, retrucou ela. Uma situação dessa não causaria ressentimento? Perguntei. Se isso acontecer, ajoelhe-se junto do vaso, explicou ela. Percebi que, se eu seguisse o sistema dela, passaria um bocado de tempo diante do vaso, ou ia ficar o tempo todo no banheiro, não é verdade? Resolvi que era melhor não discutir mais. Ela não estava de brincadeira. Felizmente, o jantar ficou pronto. E John e eu, ambos pouco à vontade, nos acomodamos nos lugares indicados. Passei todo o jantar no mais absoluto silêncio, procurando não cometer novas transgressões. John também parecia constrangido. Comecei a ficar apreensiva ao imaginar as instruções que ele havia recebido enquanto eu ouvia o sermão na cozinha.
Logo depois do jantar, dissemos que precisávamos ir embora, e em meio à chuva e frio, corremos até o carro. Havia um enorme peso sobre nós dois. Que visita mais estranha. Você reparou que eu não podia falar o que o marido foi mal educado? Eu não podia falar e que o marido foi mal educado? Perguntei. John parecia pensativo. Foi meio estranho mesmo, mas talvez ele só quisesse conversar sós comigo, de homem para homem. Há maneiras de fazer isso sem ser indelicado, retruquei. O que ele perguntou para você depois que eu saí da sala? Eu quis saber. Uma porção de coisas, respondeu John. Ele fez perguntas pessoais a meu respeito, tipo sobre nossa vida sexual? Perguntei com misto de constrangimento e medo. Sim, foi esquisito, reconheceu John. Esses dois são estranhos demais. Não teve cabimento eles nos separarem para fazer perguntas sobre nossa vida pessoal. Eles têm boas condições de vida e são importantes na igreja. Estavam apenas tentando ser simpáticos. John estava defendendo os dois ou se sentia tão confuso quanto eu. Fui para a cama me sentindo apreensiva. E se o casamento havia sido um subterfúgio para me colocar em uma situação horrível de opressão? Será que outras mulheres cristãs seguem essas regras? Talvez fosse como na associação de moças da universidade, em que rituais e significados secretos eram revelados durante a iniciação. John parecia um pouco distante. Talvez ele tivesse pedido para a esposa falar comigo. Era um excelente sistema para homens. Meu cérebro excessivamente imaginativo trabalhava em velocidade máxima e, ao amanhecer, eu estava certa de que era uma esposa escravizada. Quando me levantei, John já havia saído para o trabalho. Arrumei-me às pressas e fui para o escritório da igreja, onde eu trabalhava no departamento financeiro. Sentia-me tão pesada e desalentada que comecei a chorar no caminho para o escritório e não consegui parar. Chorei a manhã inteira junto à minha mesa. Se alguém me perguntava qual era o problema, eu apenas acenava negativamente com a cabeça. Por fim, minha chefe veio conversar comigo. Lisa, você passou a manhã inteira chorando, o que está acontecendo? Antes que eu pudesse me conter, relatei a ela todos os detalhes, exceto o nome do casal, que nos convidara para jantar. Ela ouviu com certa incredulidade, mas eu não consegui identificar se era em relação à forma que eu tinha reagido ou aquilo que havia relatado. Fique aqui e procure se recompor, disse ela antes de sair. Então voltou alguns minutos depois com a esposa do pastor. Fiquei apavorada, mas foi sem motivo. Quem lhe disse todas essas besteiras? Perguntou a esposa do pastor. Hesitei ao lembrar em que medida o casal era importante na igreja. Eu era um membro humilde. Eles eram cheios de grana. Quero saber quem disse isso, exigiu ela. Quando contei, ela ficou furiosa. Explicou que os dois eram recém-convertidos e não tinham condições de instruir ninguém. Estavam casados fazia apenas uns 2 anos. Ela era a terceira esposa dele e ele era o segundo marido dela. Só porque eles têm dinheiro não significa que sabem tudo sobre as coisas de Deus. Não se passaram nem 2 anos e aquele casal se divorciou. Pelo jeito, o sistema de se ajoelhar junto ao vaso não funcionava. Apresentei-me anteriormente 2 exemplos de abuso de mulheres com supostos respaldo de Deus. Um caso mais leve e outro mais grave. Infelizmente, os 2 tipos são extremamente comuns, porque as mulheres riem de comentários incisivos contra seu gênero, feitos pelos líderes, de quem elas esperam receber treinamento, proteção e orientação? Será que elas têm medo de não rir? Temo que o problema seja mais profundo. Em alguma medida, elas acreditam que esses comentários sejam verdadeiros e, portanto, que elas mereçam abuso que sofrem. Eu aprendi uma coisa: minha opinião não importa. A palavra de Deus aqui é a autoridade final. Deus está irado com as mulheres? O Criador do universo guarda algum rancor de nós? Busquemos a resposta em sua palavra. Gente, isso é um absurdo, né? Essas coisas que as pessoas ficam querendo ensinar. Tome cuidado. Tome cuidado das fontes que vocês vão, quem que vocês vão procurar ajuda. Tome cuidado com aquelas pessoas que fazem piadinhas com as coisas sérias, com as coisas de Deus. Tome cuidado, vai na fonte certa, vai na palavra de Deus, vai naquele líder que vai usando a palavra de Deus.
um marido amoroso, pois o seu Criador é seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonarei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz. Nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de vocês. Isaías 54:5. Nosso Pai maravilhoso compara a redenção, que ele nos dá o amor de um marido por sua esposa. Ele poderia ter dito seu Criador e seu Pai, mas não fez. Ele se apresenta como marido amoroso que restaura a esposa rebelde. Em seguida, compara a certeza de que sua promessa é a certeza daquilo que ele prometeu a Noé. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida. Deus importa quão intensamente nossa vida seja sacudida. Não importa quão intensamente nossa vida seja sacudida, o amor de Deus por nós jamais, jamais, jamais vacilará. Precisamos ter essa questão resolvida em nossa mente de uma vez por todas. Essa passagem não vem acompanhada de ressalvas. A promessa é para todos, não exclui mulheres solteiras, divorciadas, estéreis ou viúvas. A promessa também abrange todas as faixas etárias. É proferida em um tom efetuoso e terno. É a voz de Deus falando às pessoas amadas e preciosas. Ele pronunciou paz às mulheres. Receba, mulher, essa paz e deixe que ele acalme a ira e seu medo. Nós temos a oportunidade de servir e cuidar, mas quando vivemos sob medo constante e descontentamento, nosso Pai Celestial cansamos-nos de fazer o bem. Tememos que nenhum esforço seja bom o bastante, que nenhum sacrifício seja grande o suficiente. Lembre-se de que a graça não se baseia naquilo que fazemos, mas sim no que foi feito por nós. Você não é salva pelo que você faz, mas é pelo amor dele por nós. E quando nós entendemos essa salvação, aí quando nós já somos salvas pela graça, nós servimos com amor. É isso, Deus nos chamou. Nenhuma de nós poderia ter uma vida suficientemente agradável a Deus, obediente a todos os seus estatutos. Precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus. Não o buscaremos se temermos sua rejeição ou cólera. Esse medo cria um ambiente carregado de frustração e, inevitavelmente, de ira. Deus quer libertar suas filhas desse fardo pesado que as oprime e as deixa em estado constante de exasperação. O simples fato de que Jesus voltará para buscar sua noiva reforça o terno amor de Deus pelas mulheres. Se fôssemos algo inferior a companheiras que completam o homem, Deus não teria escolhido o relacionamento íntimo entre marido e mulher para ilustrar o grande mistério de Deus e sua igreja. Nós não somos inferiores, nós somos aquelas mulheres que auxiliam. Sabe qual que é a função da mulher? É auxiliadora do marido. E sabe quem tem essa função? O Espírito Santo. Ele tem essa mesma função. Então, mulher, não se sinta inferior. Olhe para Cristo, ele te ama quanto ama o seu marido. Mas nós que somos servas, nós entendemos, tem o papel do homem, o papel da mulher. No início eu orei sobre isso, sem saber esse tema. Que Deus restaure os homens, os nossos maridos, aquele homem que ainda não está exercendo o papel dele de sacerdote. Às vezes ele exerce o papel de protetor, de provedor. Muito bom.
mas ele nem falta exercer o papel de ser sacerdote no lar, que Deus restaure isso nos nossos lares e que a mulher exerça o papel dela, mas todos somos filhos de Deus. O Senhor escolheu tanto o homem quanto a mulher para falar do seu amor, para viver a palavra, para exaltar o nome dele. Então, mulher, não se sinta inferior, você completa o seu marido e Deus te chamou, Deus é o nosso noivo, o nosso marido, o Senhor é tudo para nós. Então, entenda isso, entenda, Jesus voltará para buscar tanto os homens quanto as mulheres. Jesus voltará para buscar aqueles que estão servindo a Ele. Amém? Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor no precioso nome de Jesus. Sei que permitir que uma mentira se infiltrasse em meu coração e tirasse a paz do meu relacionamento com o Senhor. Creio naquilo que o Senhor declarou. Creio que o Senhor existe e o Senhor é verdadeiro, é justo, é bom, é fiel. Por favor, remova qualquer vestígio da mentira que o Senhor está irado comigo, porque sou mulher. Tire esses pensamentos enganosos da vida das mulheres hoje, Pai. Esses pensamentos mentirosos. Somos mulheres em virtude de seus planos e seus propósitos. Não é algo de que deva me ressentir ou me envergonhar. É algo a ser celebrado, pois sou formada de modo especial e admirável. Remova toda vergonha, toda culpa e todos os estereotipos da nossa mente. Remove em mim um espírito estável e grave em meu espírito que tipo de mulher o Senhor quer que eu seja. Eu perdoo aqueles que me caluniaram por preconceito e ignorância. Perdoo hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, restaure e reconcilie homens e mulheres para que possam voltar a viver no jardim frutuoso do seu amor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, tira toda mentira, tira todo engano nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, gente. Amanhã será o capítulo 9, se Deus permitir, viu?